Enquanto os astronautas da Apollo 11 rumavam para a Lua, as mulheres da NASA abriam novos caminhos na Terra. Eu fui a primeira programadora que elas contrataram. Eu criei o termo engenharia de software, e isso foi considerado uma piada. Como assim software é engenharia? Antes de morrer, a engenheira que salvou a Apollo 11 finalmente revelou o quão perto a NASA esteve de perder tudo e a descoberta perturbadora que a agência foi obrigada a esconder. 3 minutos antes da espaçonave tocar a Lua, algo deu terrivelmente errado no interior da cápsula. O que aconteceu naqueles minutos finais foi muito mais perigoso do que a NASA jamais admitiu. E a verdade só veio à tona décadas depois, quando a mulher responsável por salvar a missão decidiu falar. Na noite em que a NASA perdeu o controle, os alarmes começaram a soar sem aviso prévio, enquanto o módulo lunar Eagle se movia firmemente em direção à Lua. Dentro da pequena cabine, Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam concentrados no pouso. O solo estava cada vez mais perto. Então o computador de bordo exibiu números que ninguém esperava ver. A tela mostrou 1201, depois 1202. Os sons atravessaram a cabine e a sala de controle da missão como uma lâmina. Esses alarmes não eram rotineiros. Eles foram instruídos no treinamento como eventos que jamais deveriam ocorrer durante um pouso. Sinalizavam que algo estava errado no interior do sistema de computador. Os astronautas não sabiam o que havia falhado. Sabiam apenas que a máquina que os guiava até a superfície estava sob tensão. Em Houston, a sala de controle de voo ficou em silêncio. Os engenheiros olhavam fixamente para as telas. Os controladores sentiam as mãos gelarem. O pouso estava a poucos minutos de acontecer. Quase não havia tempo para pensar. Houston, temos um problema. Temos um barramento principal com tensão insuficiente. Eles tiveram que escolher entre abortar a missão ou prosseguir. Abortar significaria admitir o fracasso perante o mundo inteiro. Significaria décadas de trabalho desperdiçadas. Isso também significaria o risco de a União Soviética chegar à Lua primeiro. No mesmo instante, longe de Houston e longe da Lua, Margaret Hamilton observava os mesmos dados. Ela era uma das principais engenheiras de software que ajudaram a construir o computador de orientação da Apollo. Ela conhecia os limites daquilo melhor do que quase ninguém. Quando viu os alarmes, sentiu choque e medo, invadindo-a instantaneamente. Mais tarde, ela disse que seu primeiro pensamento foi simples e aterrorizante. Isso nunca havia acontecido antes, nem em testes, nem em simulações, nem em nenhuma missão. Ela se perguntava por que estava acontecendo agora, durante a Apollo 11, exatamente no momento em que tudo estava em jogo. O computador estava sobrecarregado. Estavam exigindo mais trabalho do que a máquina conseguia processar simultaneamente. Os dados do radar estavam chegando em grande quantidade. Os cálculos de navegação estavam se acumulando. O sistema estava ficando para trás. Em condições normais, esse tipo de sobrecarga causaria uma falha total. Uma falha apagaria os dados de navegação. Sem navegação, os astronautas perderiam a orientação. Essa perda poderia impedi-los de pousar ou retornar em segurança. Ao analisarem a situação mais de perto, os engenheiros perceberam algo ainda mais assustador. O hardware não havia falhado. O computador estava fazendo exatamente o que havia sido programado para fazer. Um interruptor do radar havia sido deixado na posição errada. Aquele pequeno erro humano estava enviando dados extras para o sistema e consumindo poder computacional precioso no pior momento possível. O pouso estava a segundos de ser cancelado. Então algo inesperado aconteceu. O computador não desligou, não congelou. Em vez disso, começou a se proteger. Começou a rejeitar tarefas que não podia arcar. Abandonou trabalhos que não eram essenciais. Manteve apenas as funções fundamentais necessárias para pousar a espaçonave em segurança. O foco era a sobrevivência. Os controladores não continuaram a missão por se sentirem corajosos, mas sim porque confiavam no software. Essa confiança surgiu de anos de discussões, advertências e duras lições.
surgiu da crença de que a máquina poderia suportar falhas sem entrar em colapso. Essa crença havia sido formada muito antes da Apollo 11 dentro de um pequeno laboratório no MIT, após um momento em que uma criança pressionou teclas que jamais deveria ter tocado e revelou uma verdade que a NASA tentara ignorar. Anos antes da Apollo 11, Margaret Hamilton levou sua filha pequena Lauren para trabalhar no laboratório do MIT. Era um dia tranquilo. A sala estava cheia de grandes computadores que zumbiam constantemente. Os engenheiros estavam realizando uma simulação de uma missão lunar, testando como o sistema de orientação se comportaria durante o voo. Para eles era um trabalho de rotina. Mas para uma criança, parecia uma sala de controle para viagens espaciais. Lauren sentou-se ao console e fingiu ser uma astronauta. Ela tocou no teclado. Apertou algumas teclas sem saber o que significavam ou o que controlavam. O sistema falhou. Num instante, a simulação entrou em colapso. Os dados de navegação desapareceram. A espaçonave virtual perdeu sua posição e direção. Nas telas, a missão havia desaparecido. Os astronautas estavam perdidos no espaço. Algumas pessoas na sala acharam que foi um acidente inofensivo. Podia ser reiniciado. Nenhuma espaçonave real estava em risco. Mas Hamilton sentiu algo diferente. Ela sentiu medo. Mais tarde, ela disse que o pensamento a atingiu imediatamente e que se recusou a ir embora. Isso poderia acontecer em uma missão real. O problema era simples e profundamente assustador. Um programa que deveria ser executado apenas antes do lançamento havia sido ativado durante um voo simulado. O computador não apresentou falhas. Seguiu as instruções perfeitamente. Apagou os dados de navegação porque foi instruído a fazê-lo. A máquina não tinha como saber que o sincronismo estava errado. Se isso acontecesse no espaço, o resultado seria muito pior do que uma aterrissagem mal sucedida. Sem dados de navegação, a tripulação perderia a capacidade de saber onde estava ou para onde estava indo. Eles podiam ficar à deriva indefinidamente sem conseguir voltar para casa. Hamilton levou essa descoberta a sério. Ela foi até seus gerentes e explicou o que havia acontecido. Ela pediu para adicionar proteções ao software. Queria um código que pudesse impedir esse erro, mesmo que um humano apertasse o botão errado. A resposta que recebeu foi clara e fria. Não, eles disseram que o software já era complexo. Disseram que os astronautas eram altamente treinados e jamais cometeriam esse tipo de erro. Então, a Apollo 8 foi à Lua e tudo mudou. Enquanto orbitava a superfície lunar, o astronauta Jim Lovell proferiu palavras que paralisaram o controle da missão. Ele disse que achava que tinha feito algo errado, que havia apertado o botão errado. O mesmo programa foi ativado, o mesmo perigo surgiu. A confusão se espalhou pela sala de controle. Eles reconstruíram os dados de navegação passo a passo. Enviaram-nos de volta para a espaçonave. A Apollo 8 sobreviveu, mas por pouco. Depois disso, as discussões terminaram. Hamilton finalmente teve permissão para fortalecer o sistema. Ela adicionou camadas de proteção que poderiam detectar erros antes que causassem um desastre. Ela desenvolveu uma lógica capaz de interromper astronautas, impedir ações inseguras e disparar alarmes quando o sistema estivesse em perigo. O que a NASA descobriu foi perturbador. O espaço era perigoso, mas previsível. Os humanos não estavam. A maior ameaça à missão não era a Lua. Era o erro humano encontrando um software que não conseguia se proteger. E quando a Apollo 11 iniciasse sua descida, essa lição decidiria se a tripulação viveria ou morreria. O código que decidia quem vivia e quem morria. Na década de 1960, os computadores eram máquinas rígidas. Eles seguiram as instruções exatamente como estavam escritas e na ordem exata dada. E só podiam fazer uma tarefa de cada vez. Não pararam para fazer perguntas. Eles não se adaptaram ao inesperado. Quando algo imprevisto acontecia, simplesmente paravam de trabalhar. O fracasso era imediato e total. Margaret Hamilton recusou-se a aceitar esse tipo de fraqueza.
Claro que no final foram criados mais empregos com os computadores do que com as máquinas Marshall. Ela entendia que os voos espaciais eram repletos de imprevistos. Os astronautas poderiam apertar o botão errado. Os sensores poderiam enviar dados incorretos. Os sistemas poderiam sobrecarregar no pior momento possível. Um computador que simplesmente desistisse sob pressão era inaceitável. Vidas dependiam disso. Hamilton decidiu construir um software capaz de avaliar a importância das coisas. O sistema dela conseguia decidir quais tarefas eram mais importantes e quais podiam ser ignoradas quando o tempo e a energia estivessem se esgotando. Hoje essa abordagem é comum e bem compreendida. Mas na época era quase inédita. Nem sequer tinha um nome claro. O que importava era o que podia fazer. O software dela conseguia interromper-se a si próprio. O grupo de Hamilton escreveu o software de orientação do módulo lunar e teve que planejar para todas as contingências. Ele poderia interromper tarefas menos importantes e se concentrar na tarefa principal. Poderia sobreviver a sobrecargas sem entrar em colapso. Em vez de falhar, o sistema poderia se recuperar e continuar funcionando. Isso não era apenas uma ideia técnica inteligente. Era um sistema projetado para decidir quem viveria e quem morreria. Partia-se do pressuposto de que os humanos cometeriam erros e que as máquinas precisavam estar preparadas para essa realidade. Durante a missão Apollo 11, quando o alarme soou dentro do Eagle, o computador não congelou. Ele não desligou. Seguiu as regras que Hamilton havia escrito. Descartou tarefas que não eram essenciais. Protegeu o sistema de orientação. Isso tornou o pouso possível. Há uma imagem famosa de Hamilton em pé ao lado de pilhas de código impresso que se elevam quase à sua altura. Cada linha era importante para ela. Cada medida de segurança foi intencional. Ela lutou por cada uma delas. No início, ela não tinha total confiança. Ela era jovem. Ela era mulher. Ela era novata em uma área dominada por homens mais velhos. Seus alertas eram frequentemente ignorados, mas quando a Apollo 11 decolou, ela era a principal projetista de software. E quando os alarmes soaram e o pouso prosseguiu, a NASA finalmente foi obrigada a entender que a sobrevivência agora dependia mais do software do que do hardware ou dos pilotos. Essa constatação os assustou mais do que qualquer coisa que esperassem enfrentar na superfície lunar. A verdade é que a NASA nunca divulgou em seus comunicados de imprensa. Após a Apollo 11, a NASA passou a escolher suas palavras com muito cuidado. Em coletivas de imprensa e relatórios oficiais, o pouso foi descrito como tranquilo, controlado e cuidadosamente planejado. Apollo 11, Houston. Cerca de 1 minuto e meio, até a linha divisada. Você está ótima. Foi um dia maravilhoso. Os alarmes foram ouvidos, mas apenas superficialmente. Foram descritos como problemas menores, questões administráveis, pequenas peculiaridades técnicas que haviam sido resolvidas sem perigo. Mas não era essa a sensação dentro da agência. Dentro da NASA, os engenheiros sabiam exatamente o que havia acontecido. Eles sabiam que o módulo lunar havia pousado enquanto o computador de orientação estava sob extrema pressão. Sabiam que os alarmes não eram sinais inofensivos. Eram avisos de que o sistema estava sobrecarregado e com dificuldades para acompanhar o ritmo. Eles sabiam que o computador estivera a segundos de forçar um aborto. Sabiam que não estava funcionando corretamente. O sucesso do pouso trouxe uma lição perturbadora. Os humanos poderiam alcançar outro mundo, mas somente se as máquinas tivessem permissão para assumir o controle quando os humanos cometessem erros ou quando as condições se tornassem caóticas. O computador agiu mais rápido do que qualquer pessoa poderia. Ele protegeu a missão ignorando comandos irrelevantes e preservando os essenciais. Mas em 1969, essa não era uma mensagem que a NASA queria compartilhar. O programa espacial havia sido construído sobre a imagem dos astronautas como heróis no controle total. Eles eram retratados como calmos habilidosos e comandando todos os sistemas com mãos firmes. A Apollo 11
revelou discretamente que essa imagem já estava desatualizada. O controle estava se deslocando do julgamento humano para a lógica do software. A disciplina Engenharia de Software como forma de lhe conferir legitimidade. O computador tomou decisões por conta própria. Escolheu quais tarefas descartar. Escolheu o que era essencial para a sobrevivência. Os altos escalões consideraram isso profundamente perturbador. Eles entendiam o risco de gerar dúvidas públicas. A Guerra Fria ainda influenciava todas as decisões. A confiança era fundamental. O medo poderia minar o apoio. Se as pessoas entendessem o quão perto a missão estivera do fracasso, a confiança em todo o programa poderia ruir. Margaret Hamilton também compreendia esse silêncio. Ela sabia por que a história era mantida limpa e simples. Ela sabia por que os alarmes eram suavizados na linguagem pública. A verdade não era conveniente. Ela levantava questões que ninguém estava preparado para responder. Por isso, a história apresentada ao mundo permaneceu impecável. O pouso foi um triunfo. O sistema funcionou. A história seguiu em frente. Entre os engenheiros, porém, a Apollo 11 se tornou algo mais. Tornou-se um alerta. A partir daquele momento, o software deixou de ser tratado como uma ferramenta secundária. Vou abordar alguns dos projetos de software nos quais estive envolvido com outras pessoas, o que, na minha opinião, mudou e o que não mudou. Deixou de ser visto como um auxiliar para hardware ou pilotos. Tornou-se uma autoridade central. Era reconhecido como um sistema capaz de decidir resultados em segundos. Era respeitado por seu poder e temido por sua falha. Essa mudança não ocorreu de forma ostensiva. Aconteceu silenciosamente em reuniões de projeto e revisões técnicas. Aconteceu em novas regras, novas salvaguardas e novos níveis de testes. Aconteceu porque uma missão chegou perto demais do desastre. Hamilton havia forçado essa mudança, mesmo que seu nome não fosse pronunciado publicamente. Ela sabia que o momento mais importante da Apollo 11 não foi o primeiro passo na superfície. Não foram as palavras ditas ao mundo. Foi o momento em que os alarmes soaram na cabine e o computador optou por continuar funcionando. Aquele momento revelou a verdade, e o registro mais nítido daquele instante não se encontra em discursos ou manchetes. Ele existia em algumas frases proferidas sob pressão, palavras gravadas, palavras lembradas com mais vivacidade pela mulher que escreveu o código e o viu enfrentar seu teste final. O momento em que Hamilton percebeu que tudo estava em jogo. Margaret Hamilton passou anos preocupada com esse cenário exato. Ela disse certa vez: "O que mais me preocupava quando assumi a missão tripulada era e se surgisse uma emergência." Esse medo guiava todas as suas decisões. Ela entendia que os astronautas podiam ficar sobrecarregados. Ela entendia que os sistemas podiam se comportar de maneiras inesperadas. Ela entendia que os humanos, sob pressão, podiam não reagir com rapidez suficiente. Ela acreditava que o software deveria ser construído para falhar, não para ser perfeito. Sua solução foi radical. Ela projetou um software capaz de interromper astronautas, interromper a si mesmo e forçar a exibição de informações prioritárias na tela. Margaret Hamilton definiu novas formas de engenharia de software e ajudou a lançar uma indústria que mudaria para sempre a história da humanidade. Em vez de tentar fazer tudo, o computador decidiria o que era mais importante. Ele sacrificaria tarefas de baixa prioridade para proteger a orientação e o controle. Ela assumiria o controle quando os humanos não pudessem. Ela explicou isso claramente. Percebi que eu poderia encontrar uma solução. Faça com que nosso software interrompa as telas dos astronautas e as substitua por telas prioritárias. Na época, essa ideia incomodou muita gente. Não se confiava que os computadores pudessem substituir o julgamento humano. Hamilton insistiu que a segurança exigia isso. Agora, essa solução estava sendo testada em tempo real. Um sistema de radar estava enviando dados desnecessários. O computador ficou sobrecarregado. Os alarmes dispararam, mas o software respondeu exatamente como programado. Ele ignorou as tarefas de baixa prioridade. Protegeu a orientação. Manteve o pouso em andamento.
O controle da missão percebeu o que estava acontecendo bem a tempo. A decisão foi tomada. Continue. Quando o Eagle pousou, Hamilton sentiu algo mais forte do que comemoração. Meu Deus, olha só o que aconteceu. Nós conseguimos. Deu certo. Foi emocionante. Mas a emoção era apenas parte da experiência. Por baixo dela havia um profundo alívio. O pior medo que ela carregara por anos se tornara realidade, e o sistema sobrevivera. Ela sabia a verdade que a NASA jamais estamparia nas manchetes. A missão fora bem-sucedida porque o sistema partia do pressuposto de que os humanos poderiam falhar. Enquanto os astronautas estavam na Lua, Hamilton compreendeu que a Apollo 11 havia provado algo irreversível. O software não era mais uma ferramenta secundária. Ele havia assumido o controle no momento mais crítico da exploração humana, e essa constatação moldaria tudo o que ela faria dali em diante. Como Hamilton mudou silenciosamente a história da humanidade. A chegada do homem à Lua não pareceu um fim para Margaret Hamilton. Pareceu um aviso que chegou na hora certa. O perigo não vinha do espaço. Vinha de pressupostos ocultos dentro de sistemas complexos. Hamilton compreendeu que o que quase falhou durante a Apollo 11 poderia facilmente falhar novamente em algum outro lugar, e desta vez, o custo poderia ser ainda maior. Então ela continuou liderando o projeto de software com ainda mais urgência. Com o tempo, começou a usar uma expressão que muitas pessoas ridicularizavam: engenharia de software. Escrita por Hamilton e uma equipe de programadores de software do Laboratório de Instrumentação do MIT. Naquela época, o software ainda era tratado como uma reflexão tardia. Era algo escrito depois que o hardware estava finalizado. Era flexível e informal, e muitas vezes não documentado. Mas Hamilton se opôs veementemente a essa mentalidade. A Apollo 11 havia provado que linhas de código podiam transportar vidas humanas. Se motores e estruturas eram engenharia, então o software também tinha que ser. Muitos resistiram à ideia. Alguns acharam a expressão pretensiosa. Outros acreditavam que o software era demasiado flexível e mutável para merecer o mesmo respeito que os sistemas físicos. Mas Hamilton não recuou. Ela argumentou que disciplina era exatamente o que o software precisava. Ela insistiu em testes rigorosos, métodos formais e responsabilidade clara. Ela acreditava que vidas dependiam disso porque tinha visto o quão perto a Apollo 11 chegou do fracasso. Anos depois, ela refletiu sobre o que a Apollo realmente havia mudado. Estávamos envolvidos como uma equipe integrada. Hardware, astronautas, controle da missão. O software tornou-se uma solução sistêmica. Essa crença remodelou a forma como sistemas complexos eram construídos. O software deixou de ser um produto isolado e passou a fazer parte do todo. A aviação adotou sistemas tolerantes a falhas inspirados pelo programa Apollo. Na área médica foi adotado o monitoramento e a recuperação em tempo real. Na área financeira foram implementados processamento prioritário e medidas de segurança contra a sobrecarga. Quando o computador ficava sobrecarregado, os reinícios eram acionados. As reinicializações no software. A exploração espacial adotou a ideia de que o fracasso devia ser esperado e gerenciado, não negado. Hamilton fundou sua própria empresa para dar continuidade a esse trabalho. Ela se concentrou em como grandes sistemas falham sob pressão e como evitar que pequenos erros se transformem em desastres. Sua pesquisa se concentrou em confiabilidade, segurança e confiança. Ela não se interessava por recursos chamativos. Ela se interessava pelo que acontecia quando tudo dava errado. Seu trabalho era exigente, mas profundamente pessoal. Ela também era mãe. Durante os anos do programa Apollo, ela frequentemente trabalhava até altas horas da noite, enquanto criava a filha. Eu levava minha filha para o trabalho à noite e nos fins de semana, e ela me observava testando o software. Com o passar das décadas, o mundo finalmente compreendeu suas ideias. A engenharia de software tornou-se uma disciplina reconhecida. As universidades passaram a ensiná-la. As indústrias passaram a depender dela. Os princípios pelos quais ela lutou tornaram-se prática padrão.
Muitas pessoas usavam sistemas moldados por seu pensamento sem nunca terem sabido seu nome. Em 2017, isso mudou publicamente. O presidente Barack Obama concedeu a Hamilton a Medalha Presidencial da Liberdade. Ele resumiu sua contribuição com notável clareza. Nossos astronautas não tinham muito tempo, mas felizmente contavam com Margaret Hamilton. Os alarmes do módulo lunar da Apollo 11 dispararam. Nossos astronautas não tinham muito tempo, mas felizmente contavam com Margaret Hamilton. O reconhecimento foi impactante, mas Hamilton jamais encarou a Apollo 11 como um simples triunfo. Ela se lembrou disso como prova de algo mais sombrio e importante. Que o sucesso não vem de acreditar que os sistemas são perfeitos, vem de assumir que eles nunca serão. Hoje, Margaret Hamilton ainda está viva. Ela vive tranquilamente longe do alvoroço da fama. Continua a falar sobre responsabilidade e tecnologia. Ela continua alertando sobre a confiança cega na automação sem o devido entendimento. Não se esqueça de clicar nos cards na tela para assistir a mais vídeos interessantes. Obrigado por assistir.